Agora na Rádio Costa Azul FM, Ponto de Encontro. Ponto de Encontro. Nosso convidado mais importante é você. Ponto de Encontro. Apresentação: Cícero Assunção. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Alegria estar uma vez mais aqui no nosso Ponto de Encontro, pelas ondas 103.1 FM em todas as plataformas digitais. Você sabe, o Ponto de Encontro tem o oferecimento do restaurante Raízes, ali na bela orla do Itaguá, com a sua cozinha caiçara de notável qualidade, seu espaço lindo, aconchegante, bem preparado para melhor recebê-los, um atendimento diferenciado, e já estão às vendas os convites para o Réveillon. Imagine você, um Réveillon na orla do Itaguá, com aquela comida excepcional, dois espaços, tanto em cima como embaixo, piso araxá e piso raízes. Em cada um deles haverá uma banda tocando para alegrar a noite de Réveillon. Você, se não comprou ainda seu convite, compre-o pelo 998-180814, é o Réveillon do restaurante Raízes. Também oferecimento da Poliótica no supermercado Shibata. Ali as boas marcas de óculos, de relógios, de semijoias, de lentes de contato. Poliótica no supermercado Shibata. Hoje, para minha alegria, vou conversar aqui com Rafael Flori de Castro, que é escritor, educador, historiador, tem ligação estreita com essa escrita criativa e tem trabalho voltado à inovação, ao turismo cultural. Enfim, é um educador ativo no município de Ubatuba e vai falar conosco de educação e, sobretudo, do seu livro que ele acaba de lançar, Ubatuba Além do Tempo, Memórias e Marés. Olha aí, primeiro quero agradecer a gentileza desse presente que ele nos dá aqui para a gente da Rádio Costa Azul, que é esse livro que nós vamos lê-lo com muito carinho, com muita atenção. Mas boa tarde, professor, é uma alegria tê-lo conosco. Boa tarde, Cícero. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Estar aqui na Rádio Costa Azul, agora nesse novo endereço, ainda muito mais charmoso, aconchegante. Muito obrigado. Então, é um prazer falar de Ubatuba, contar mais da nossa história e trazer esse pertencimento à nossa cidade, que é importante. Gostei dessa sua fala, trazer um pertencimento. Você já tem uma frase aqui no início do livro: uma viagem pela história, cultura e natureza de Ubatuba, onde memórias e marés se encontram. Diga um pouco dessa frase para nós aqui. Olha, é importante, assim, essa parte das memórias e marés vai muito a minha chegada aqui, quando criança ainda, né, eu vim morar aqui com minha família, no final dos anos 80, e o primeiro encontro que eu tive com o mar foi ali no Periquiaçu, e essa memória nunca saiu da minha cabeça, e das nossas memórias que surgem as nossas histórias, e cada território, cada localidade é feita pela história do seu povo. Então, memórias e marés, elas vêm e vão, mas permanecem de certa forma. Então, resgatar memórias não só de Ubatuba, mas de quem viveu aqui na cidade, dos povos originários, dos africanos, né, de toda a nossa contribuição para a formação social nossa que nós temos hoje no Brasil, porque Ubatuba é um ponto de destaque na história do Brasil, não só aqui da nossa região. Então, falar de memória preservação, que precisa se preservar a memória, a nossa cultura e a nossa natureza, que é o nosso bem maior aqui na nossa cidade. Natureza exuberante, né? Você tem formação acadêmica de história. Esse livro é um livro de historiador ou não? É um livro. A ideia é que seja um livro para chegar em mais pessoas, não ser só para historiadores. Então tem alguns trechos que serão com uma linguagem mais técnica, mais direcionada para a parte do turismo, assim, para essa parte histórica, mas no geral a ideia é que seja uma mensagem de fácil acesso, conexão e identidade, que as pessoas consigam ler
Também tem um detalhe interessante que eu criei uma playlist com base em várias músicas que me inspiraram a escrever o livro. Então o livro é repleto também de poesias, de reflexões pautadas na música, na arte. Então eu espero que não seja uma leitura chata. Ah, entendi. Você tem razão, aqui no começo já tem uma frase da música do Milton Nascimento, Clube da Esquina, porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Exatamente. Né? Eu acabei de ver aqui também A Mesa de Galiano no Café Brasileiro. Que referência é essa aqui? É ao escritor, Eduardo Galiano? Exato, porque o livro ele já estava quase pronto. Esse livro é importante que ele é um fruto de trabalho aí de mais de 20 anos na educação e tudo mais, mas ele foi produzido mais ou menos para chegar hoje, né, nas nossas mãos, então cerca de 3 anos. Perfeito. Mas em janeiro do ano passado, desse ano, nós estivemos no Uruguai. E aí, revisitando o Uruguai, me trouxe várias provocações, reflexões. Certo. E aí o início do livro eu mudei um pouquinho, porque aí eu tive a oportunidade de estar no Café Brasileiro, que era o café onde ele frequentava lá em Montevidéu. A gente pôde se sentar à mesa que ele usava, então foi muita inspiração. E o livro dele também completou, né, as veias abertas da América Latina. Então completou também praticamente, foram 50 e poucos anos agora. Sim. Então vieram muitas reflexões. Uma referência positiva. Do Galiano, porque ele realmente é uma pessoa à frente do seu tempo e que reconhecia a América Latina como potência, como força. Né? Ele tem muitos livros que fazem muitas referências ao Brasil, ao futebol, à gente brasileira, né? Muito. Eu tenho 2 livros autografados por ele. Olha que incrível. Oportunidade de encontrá-lo, ele faz um desenho bonitinho. Sim, assim. Sim. Eduardo Galiano, grande referência de escritor latino-américa. E essas referências que você faz às músicas, conte, por exemplo, de uma música e por que você faz essa referência. Olha, eu gosto muito, por exemplo, da gente falar. Eu tive uma época que eu trabalhei no bar do Raul aqui em Ubatuba. Sim. E eu fui uma noite qualquer, estive lá e acabei fazendo amizade com o pessoal lá do bar e fui trabalhar no bar à noite. Que eu queria fazer uma viagem e tudo mais, eu queria juntar dinheiro e eu falei, vou fazer um extra. E aí tem uma música aí que eu gosto muito, o Raul Seixas, ela era um bar temático, mas a gente teve um caso de um OVNI aqui em Ubatuba, lá na Praia das Toninhas e tudo mais. Então essas músicas me ajudam a contar um pouco. A fazer a referência. A referência, exatamente. Sim. Eu folheando também o livro aqui, vi que tem uma referência ao caso, ao famoso caso dos anos 80, das latas nas praias de Ubatuba. Conte um pouquinho para o nosso ouvinte, que referência é essa? Bom, é um navio, estava passando na altura do Rio de Janeiro, o Solano Star, e ele estava com um carregamento de latas, enlatados aí, de maconha, e teve uma denúncia nesse navio, e aí eles tiveram que jogar toda a carga ao mar. A desova. A famosa desova. Famosa desova. Né? E aí essa carga foi jogada ao mar e ficou, e era um verão, e ficou essas latas, elas foram se espalhando pela costa aqui, né, um pouco do rio, até chegar aqui em Ubatuba. E aí esse navio, o Solano Star, o mais engraçado é que quando a polícia chega, a única pessoa que estavam ali, eles prenderam o cozinheiro. Então assim, não prenderam ninguém, não se sabe, né, e tudo mais. E as latas, elas tinham... Fizeram a alegria de muita gente. Muita alegria, e tinham um certo prateado, né, as pessoas surfando, não entendiam o que era aquilo, boiando na água. Então é bem curioso isso. Tem documentário, tem livro, tem uma música. Tem música, matérias de jornais, farta, né? Isso. Na época dos anos 80 virou expressão, né, da lata, essa aqui é da boa, da lata, né? Então tem expressões populares também em razão desse acontecimento. E mais do que isso, mais do que esse material jornalístico todo, tem muitas testemunhas oculares desse grande momento. Tem muitas memórias aí.
por exemplo, eu estou folheando aqui, que rocha é essa? Granito verde de Ubatuba. Então, isso é interessante porque fala muito da geografia de Ubatuba e também da formação do planeta. Então, a gente teve em outro momento, em outros contextos, a Pangeia, né, a Gondwana, que são as formações até chegar no formato que está hoje os continentes, eram de outros formatos, segundo estudos científicos. Perfeito. E o Brasil era conectado com a face da África. Né? Então tinha essa conexão com a África. E a gente olhando, né, o mapa, a gente consegue ver os contornos muito similares ali. Então essa rocha, o granito verde Ubatuba, ela é, né, da nossa região aqui, mas também é possível encontrar na África. Então é interessante que aqui um monumento, o trevo lá do pescador, onde tem a estátua do trevo do pescador, a base a estátua é de concreto, mas a base é um granito verde Ubatuba. Perfeito. Né? Então aqui tinha, na região de Caraguá também um pouco também tinham aí a mineração, que em razão do Parque Estadual da Serra do Mar foi proibido, mas agora a questão de preservação, né? Exato, preservação ambiental. Aqui em Ubatuba, um local que tinha a mineração na Praia das Toninhas. Estufa também? Estufa. E tem uma outra pedra, né, granito verde Ubatuba, que passa no nosso dia a dia, que é ali na rotatória próximo do aeroporto, aquela pedra que está lá. Sim. Aquele bloco. Aquele bloco também. Que ele caiu de um caminhão e lá ficou, e hoje é um monumento, é um granito verde Ubatuba. E também porque o ouvinte, vendo aqui a fala do professor Rafael, ver esses dois blocos colocados, mas de forma rústica. Exato. Aqui onde era o Banco Novo Mundo, Banco Nacional, hoje é a Casas Bahia. Sim. Ali é o granito verde trabalhado, né? É uma pedra muito requisitada, que tem boa parte do mundo. Inclusive, recentemente, na abertura da ONU, os presidentes falam com fundo verde. E várias indagações que se seria o verde Ubatuba, não é um africano, mas é muito próximo do nosso. Talvez Sim. O nosso seja um pouquinho mais escuro, né? Esse livro, então, são fragmentos de situações históricas e atuais importantes da nossa cidade, é isso? Exato. No curso de Guia de Turismo da Escola Tancredo, nós fazemos um city tour aqui na região central, e a partir desse city tour tem nós fomos buscando e catalogando muitas informações. E esse livro é fruto, uma parte desse city tour na região, porque hoje quando a gente fala centro histórico de Ubatuba, tem pessoas que não conseguem visualizar um centro histórico. Sim. Porque justamente que ficaram fragmentos dele. Né? É diferente de um Paraty, por exemplo. São Sebastião, Exato, São Luís do Paraitinga e por aí vai, né? Ouro Preto e tal. Além de outras cidades pelo mundo, né? Cartagena, por exemplo, que além do centro histórico é fechado, né? Sim, exatamente, exatamente. Então são fragmentos hoje que a gente consegue visualizar, e aí por meio da arquitetura a gente consegue também fazer uma narrativa. Então esse livro é fruto, né, desses anos aí de pesquisa, mas principalmente do centro histórico. Perfeito. Então alguns detalhes, né, muitos detalhes da nossa história não aparecem aí. E a ideia do livro também não é esgotar os assuntos, as temáticas de Ubatuba. Então é mencionado algumas personalidades, são algumas das histórias mais curiosas que dialogam com o centro aqui da cidade. Quem, por exemplo, que personagem dialoga com o centro e você prestigiou no seu livro? Sem dúvida, acho que são muito importantes. A Idalina Graça. Né? Idalina Amaral Graça, que é poetisa, comerciante. Sim, muito importante para a cidade de Ubatuba, né? Por ser uma mulher ali sendo protagonista. Né? Sim. É importante. E um outro que eu acredito que Ubatuba deveria reconhecer mais o seu legado é o Clodovil Hernandes, porque Perfeito. Ele morou por muitos anos aqui. Tinha a casa dele, né? E aqui ele conseguia levar o nome de Ubatuba para muitas outras fronteiras. Sem dúvida. Só que, claro,
ame ou odeie, mas ele era importante para a cidade de Ubatuba. No sentido de divulgação da cidade, nessa mídia natural. Exato. Sem dúvida, essa mídia espontânea, sem dúvida, é impressionante o trabalho que ele fez e, de novo, de modo espontâneo, você tem razão. E nesse particular, acho que ninguém duvida, viu? Você fala ame ou odeio, mas nesse particular todos amam essa divulgação que ele fazia. Sem dúvida. Então você faz referência a ele. Né? Tem Titilo Matarazzo também, a gente vai falar um pouco, que também foi importante para a cidade. Só para situar o ouvinte, aqui ele se refere a 3 nomes, Idalina Graça, que veio de Ilhabela para Ubatuba, inicialmente na Praia da Enseada, e ali começou a vida, e chegou por fim a ter um hotel no centro da cidade, mas talvez a primeira escritora de Ubatuba, com seu livro Terra Tamoio, muito interessante, que tinha um livro narrando a situação da nossa cidade, termina com a frase deliciosa, que eu gosto muito: eis porque lego a todos os que vivem o meu grande amor pela terra e pelos homens. Idalina Graça. Se refere também o professor Rafael ao Clodovil Hernandes, que você conhece, que era um apresentador de televisão, começou sobretudo com a alta costura, mas ganhou projeção nacional respondendo sobre o que mesmo? Dona Beija, né? Sobre Dona Beija no programa de televisão. E qual o terceiro que você falou? Titilo Matarazzo. Titilo Matarazzo. Francisco Matarazzo, sobrinho, que era um mecenas da arte, era um industrial, cujo nome de família é conhecido no mundo todo, o italiano Francisco Matarazzo, sobrinho, e que no final dos anos 60 foi prefeito de nossa cidade. Enfim, estou conversando com Rafael Flori, que acaba de lançar Ubatuba, Além do Tempo, Memórias e Marés. Ele está nos falando sobre esse livro, já ele vai dizer mais um pouco, onde a gente faz para adquirir esse livro, se haverá um lançamento, qual a editora que ele produziu. Não saia daí, já a gente volta. Ponto de Encontro. O espaço da nossa comunidade.
voltamos a apresentar Ponto de Encontro, com Cícero Assunção. Ponto de Encontro está de volta, minha amiga, está de volta, meu amigo, no oferecimento de Astro, assessoria empresarial do Grupo Astro, no oferecimento da Poliótica no Supermercado Shibata, de Center Tudo Vestilar, o Grupo Center Tudo, 25 anos, presente nos melhores momentos de Ubatuba, aqui na Rua Maria Alves 484, com mesa, cama, mesa e banho. E se você não conhece, está perdendo a Center Tudo Vestilar com cama, mesa e banho, fará a diferença na sua casa, tornando-a mais agradável, mais aconchegante. Center Tudo Vestilar, Maria Alves 484. Estou conversando com o professor Rafael Flore de Castro, que acaba de lançar o livro Ubatuba, Além do Tempo, Memórias e Marés. E já pergunto a ele, professor, o que lhe motivou a fazer esse livro que está aparecendo pelas folheadas que eu dei aqui agora, e agradeço o presente. É muito interessante, muito rico de informação. Qual foi a motivação? Então, Cícero, na caminhada da educação, ela não é sozinha. Claro. E escrever também, num primeiro momento, ele é um exercício solitário, mas a partir do momento que você também consegue trazer o olhar de outras pessoas, foi o que eu fiz. Então esse livro ele foi inspirado justamente nesse diálogo com meus alunos, nas vivências, nas trocas. A gente faz muitas atividades práticas, então trilhas aqui em Ubatuba, o City Tour aqui no centro. Você se refere às aulas de guias turísticos ou outras matérias também? Principalmente no curso de guia de turismo. Perfeito. E então esse diálogo de ocupar esse território da cidade, a cidade ser um espaço educativo em diversos contextos, para diversas coisas, mas principalmente na nossa história, patrimônio, arquitetura, é essencial você estar a campo, né? Estar no local. Perfeito. Então ter uma aula falando sobre o Sobradão do Porto, da arquitetura do Sobradão do Porto, é muito mais rica se você estiver em frente ao Sobradão do Porto. Claro, você vê os detalhes, vê por que ali na Boca da Barra. Exato. E não em outro lugar, né? Interessante. Fazer um contexto, se quiser aprender sobre o Egito Antigo, é muito mais legal você estar lá nas pirâmides. Claro, quando quem tem oportunidade. Claro, é óbvio. Verdade. Então é óbvio isso. Então a gente... E estar no Egito tem a sua graça, seu entusiasmo, claro, mas é importante a gente saber da onde o nosso vizinho, onde a gente está, né? Exatamente. Então assim, a ideia é olhar para si, para Ubatuba, despertar esse sentimento, essa identidade que Ubatuba é um local único no mundo, com a sua natureza, com a sua cultura, com o nosso povo, que é formado aí por há muitos anos. A gente fala de Ubatuba que vai completar 388 anos, mas é numa narrativa, claro, simbólica, vamos dizer assim, exato, uma linguagem oficial. Mas Ubatuba, quanto tempo já existia, né? Quantos 1000 anos atrás já tinham moradores aqui na nossa região, fazendo história, tendo memórias. Então a ideia a aldeia de Peruígo, até sem nome, sempre existiu. Exatamente. Né? Sem dúvida. Então a motivação principal foi justamente quando os meus estudantes, meus alunos, eles começavam também a compreender esse local, a história daqui de Ubatuba. Então esse despertar, então enxergar, né, a história pela lente do outro é importante para enriquecer o nosso repertório. Perfeito. Porque cada um vê o mundo a partir de um ponto de vista, usa lentes específicas. Exato. Então, a ideia desse livro é um grande diálogo. É um grande diálogo e propor reflexões por meio da leitura, por meio desse pertencimento, críticas, por meio das músicas. Então, para poder entender Ubatuba como um território ainda de disputa hoje. Então, o livro, se eu estou bem entendendo, ele demonstra os pontos, né, da história, da geografia, da cidade, mas também de sua gente, compondo os indígenas, os africanos, exatamente, os quilombolas, os caiçaras, os mineiros e toda essa gente
que forma essa amálgama bonita que é o povo de Ubatuba. Exatamente. Bem, ótimo. Exatamente. Que história que você narra nesse livro que você acha interessante deixar aqui para o nosso povo? Olha, é interessante saber valorizar e reconhecer o nosso patrimônio. E aí, nessa viagem para o Uruguai também, teve um exemplo que me chamou muito a atenção, que foi da loba capitolina, que é a loba lá da história da fundação de Roma. Sim. E lá no Uruguai tinha uma cidadezinha que, com a herança italiana, eles receberam uma loba dessa, vinda da Itália e tudo mais, feita em bronze, um primor. Certo dia, o jardineiro da praça chegou e olhou para cima, no pedestal estava só o Rômulo e o Rêmulo. A loba já tinha ido. Tinha desaparecido. Certo. E aí eles fizeram uma investigação e tudo mais, conseguiram encontrar a loba capitolina. Ela estava esquartejada em vários fragmentos. E aí um artista plástico, que eu não me lembro o nome agora, fez a exposição num dos museus lá em Montevidéu e ele montou a loba num acrílico, como se fosse um quebra-cabeça, e ele pesou cada parte, porque na verdade não era a obra de arte que estava sendo, sim, e sim o peso o peso de cada peça esquartejada. E aí aqui em Ubatuba nós temos um patrimônio muito rico, que é a Nossa Senhora da Paz de Peruígue, aqui perto, né, aqui ao lado praticamente, essa praça, que é um presente que foi dado do Vaticano ao Brasil, mas a Ubatuba, aí no terceiro centenário, né? Em 1956. 56. Foi em 56, foi um pouquinho antes ainda do terceiro do centenário. Não esqueço mais, 1956, que foi o ano que eu nasci. Então, nesse ano, perdão. E aí, essa estátua, ela foi dada por um papa, né? E aí, essa estátua hoje, ela fica ali à mercê. Então, toda vez que eu venho para o centro de Ubatuba, eu passo e olho, ela está aqui mais um dia. Porque ela pode ser que... Ela tem uma importância tão grande e não tem uma câmera, não tem uma iluminação, não tem uma proteção. Ela já sofreu vandalismo. Então é um patrimônio que ele não é só religioso, sim, ele é também artístico, cultural e valioso, né? Exato. Aliás, já tivemos aqui, você não tem muito tempo, acho que o tipo de uma asa aqui, alguma referência ao Santos Dumont, na praça, hoje Praça da Baleia, que foi também roubado para ser vendido aos pedaços. Exatamente. Né? Você se referiu 2 vezes a Montevidéu, ao Uruguai. Eu faço uma pergunta a você em cima do que dizia o Zé Saramago. É preciso sair da ilha para ver a ilha. O fato de você sair para outros lugares, você acaba olhando Ubatuba com outro olhar? Sem dúvida, sem dúvida. E aí em um trecho do livro eu coloco que o maior privilégio não é só ir conhecer outros locais, mas é para onde nós voltamos. Perfeito. Então o meu maior privilégio é sim conhecer muitos países, fui para outros continentes, mas no final é para onde nós voltamos. E a minha casa aqui em Ubatuba, é aqui que é o meu ponto de partida sempre, sim, e o meu local de retorno. Então, mas... sem dúvida nenhuma, conheço muito melhor, valorizo muito mais Ubatuba a partir, a gente se distanciando um pouco, a gente vê o tanto de riqueza que nós temos aqui. Consegue enxergar de longe, né? E é evidente que viajar, além de delicioso, é muito importante. Sem dúvida. Sobre todos os aspectos, né? E Mário Quintana dizia, viajar é trocar a roupa da alma. Olha que delícia. O livro já está sendo comercializado? Sim. É interessante que esse processo do livro, eu tive que fazer várias reuniões com editoras, né? Foi um processo que eu não sabia, não conhecia esse mercado editorial, estou aprendendo ainda. E eu fiz 12 reuniões com editoras diferentes. E apresentei o projeto, a proposta, e o mais legal é que eu recebi 12 sims para Ubatuba. Olha que beleza! Então é muito legal que Ubatuba recebeu sim, a nossa história recebeu sim,
E aí, fazendo várias análises, eu escolhi a editora Apres, que fica em Curitiba. Tive a oportunidade de visitar lá a editora também recentemente, conheci a Ângela, a Bruna, que foi a minha editora, né, me acompanhou em todo o processo. E o livro ele foi lançado agora, a pré-venda, em setembro na Amazon. No segundo dia de lançamento, ele já foi top 1, já foi para o ranking da Amazon como dos livros mais vendidos. Ficou aí, então ele lançou em um dia, no outro dia, olha que... ele já ficou como top 1 na Amazon. Então foi muito legal. Olha que beleza! Não esperava tudo isso. Que bom! Assim, e foi muito rápido a adesão. E agora em Ubatuba nós faremos o lançamento presencial, então já fica o convite também para todos no dia 24 de outubro, sexta-feira, aqui na Avenida Iperuígue, na Secretaria de Informações Turísticas, a antiga Câmara, né? Tem pessoas que ainda conhecem ali como antiga Câmara. Exatamente. E o lançamento então das 19 às 21 horas. Olha, ótimo, parabéns por já ter conseguido essa referência no seu livro. Vocês que queiram adquiri-lo, pode esperar o dia 24 com noite de autógrafo e também na Amazon, né? Diz para mim, a escolha desse espaço maravilhoso que é o antigo prédio, que é o prédio da antiga Câmara Municipal, justamente a casa de Tomás Galhardo, né? Gastão Madeira, você escolheu pelo espaço em si ou ele tem alguma referência também no livro? Tem referência no livro, é um casarão importante, remanescente da arquitetura do século XIX aqui em Ubatuba, da família do Tomás Galhardo, do Gastão Madeira. É um ponto central hoje e é importante nós ocuparmos esses espaços para que eles façam sentido e gerem esse pertencimento. Hoje, em Ubatuba, nós temos o Sobradão do Porto, que já está fechado há muitos anos, né? Você já, na Fundarte, sabe da importância desse patrimônio. Claro. E ele precisa, o patrimônio, ele precisa dialogar com a comunidade. Então a gente precisa ter exposição, enfim, atividades culturais. Então é muito importante a escolha do sobrado ali, da família do Tomás Galhardo, é importante para valorizar esse espaço como hoje um local de cultura. Claro. Aliás, tem 3 belos espaços, que é o Casarão do Porto, que é a sede da Fundarte, né? Que é esse prédio monumental, e também a Cadeia Velha, que recentemente abriu-se ali. Exato. Uma exposição, eu gostei muito, que é uma forma disso exatamente que você está falando, de ocupação do espaço, e esse prédio da antiga Câmara Municipal. Muito bem, então dia 24. 24 de outubro. A partir de que horas? Às 19 horas. 24 às 19 horas, o lançamento então do livro Ubatuba Além do Tempo, Memórias e Marés, do professor Rafael Flore de Castro. Professor, quero muito agradecê-lo aqui pela sua presença, parabenizá-lo pelo esse trabalho. Todos nós que já fizemos alguma coisinha na vida, a gente sabe que tudo é difícil. Imagine um livro dessa envergadura, que tem aí de pesquisa, de dedicação, mas sobretudo de sonho, de ver posto na cidade que você escolheu para morar, um trabalho dessa envergadura que certamente agradará muito aos leitores. Muito obrigado. O microfone está à sua disposição. Eu agradeço o convite, Cícero. Foi uma honra trazer um pouco sobre esse livro, esse projeto que tem o intuito principal de levar o nome de Ubatuba para que mais pessoas consigam conhecer a nossa história e gerar esse pertencimento. Então, nesse aniversário de Ubatuba, dos 388 anos, é um grande presente para a cidade o lançamento desse livro e esse resgate, a proposta desse resgate da nossa história, esse amor para o Ubatuba, essa identidade para a gente conseguir. Eu vejo que a gente anda muito com a nossa autoestima sobre o Ubatuba, às vezes meio abalada em razão aí às outras cidades, mas Ubatuba é muito maior que tudo isso e somos uma cidade incrível e com pessoas incríveis que moram aqui. Muito bem, olha aí.
Quero muito agradecer ao professor Rafael aqui pela presença, por estar nos falando a respeito desse belo trabalho. Ponto de encontro no oferecimento de Center Tudo Vestilar, Restaurante Raízes, Poliótica no Supermercado Shibata e Astro Assessoria Empresarial. Agradece a sua sempre prestigiosa audiência. Muito obrigado, uma boa noite. Até mais.